Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao versículo de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 30. Você está sendo abençoado aqui nesta noite. Há um tempo maravilhoso, tempo precioso que nós estamos experimentando. A igreja tem experimentado. Queridos irmãos e irmãs, nosso pastor José João, ele tem pedido que na ceia do Senhor, nós estejamos ministrando sobre ceia, principalmente porque sabemos que nós temos muitos amados, queridos que têm se tornado membros da nossa igreja e outros estão se chegando na nossa comunidade. E é importante que, do ponto de vista pedagógico, nós possamos ministrar sobre a ceia e aquilo que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana de Manaus, cremos do ponto de vista doutrinário, de ensino. Então eu peço a você, por gentileza, que leia comigo esse texto, que diz assim, versículo 26 a 30, do capítulo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo precioso. Muito obrigado porque o Senhor tem se manifestado de uma maneira muito especial aqui no nosso meio. E sabemos que a sua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está presente. O Senhor está presente neste lugar. O Senhor está presente e é o Senhor que deve ser adorado, exaltado, glorificado através das nossas vidas. Pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor tão somente use a minha boca, como o Senhor tem usado a boca de irmãos e irmãs aqui, para anunciar através dos cânticos e das exortações que o Senhor mesmo, usando o pastor José João, para as nossas vidas. Agora fala conosco, Senhor, através da sua palavra, para a edificação da sua igreja, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem é a ceia do Senhor, a ceia do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a ceia do Senhor em 2 perspectivas. Na verdade, nós precisamos olhar a ceia do Senhor em perspectivas. E como nós presbiterianos somos muito observadores com a palavra de Deus, nós sempre trabalhamos algo sistêmico para expor sobre essas perspectivas. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 2 perspectivas. A primeira perspectiva refere-se a uma questão teológica, quando a gente fala da ceia. Há algumas tendências e correntes teológicas a respeito da ceia. A primeira é a
a doutrina romana, católica romana, sobre a ceia, chamado de transubstanciação. O que é a transubstanciação? É você crer que literalmente o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. A igreja presbiteriana e os reformadores e a igreja reformada, a igreja protestante, ela não crê assim. Ela não crê que nós, quando comemos o pão e bebemos do cálice, nós estamos comendo literalmente o corpo e bebendo literalmente o sangue de Jesus. Isso não há embasamento bíblico, até porque Jesus já foi à cruz, morreu pelas nossas vidas, e nós hoje temos a vida em Cristo Jesus, de uma vez por todas. A outra questão é que nós não temos a perspectiva antropofágica, ou seja, nós não desenvolvemos um conceito canibalístico, no sentido de comer literalmente o corpo e beber literalmente o sangue de Cristo. Mas os reformadores, a partir do luteranismo, começaram a conceber a doutrina da Santa Ceia do Senhor numa perspectiva não de transubstanciação, mas de consubstanciação. O que significa? Que quando se consagra o pão e o vinho e o cálice, eles não se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, mas literalmente Cristo está ao lado da ceia para edificar a igreja. Zwinglio, um dos reformadores expoentes a respeito da reforma protestante, ele vem então falar sobre, não é uma questão de consubstanciação. Nós temos que olhar a ceia como um memorial. Na verdade, o memorial. A palavra memorial na Bíblia, memória, vem do termo grego anamnese, que significa trazer à memória, relembrar. O que Zwinglio está dizendo é que quando nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós estamos lembrando de que Cristo Jesus morreu na cruz e o seu sangue foi vertido para nos redimir. Muito bem, agora vem a doutrina calvinista, onde Calvino então amplia esta perspectiva de Zwinglio, e é exatamente a base da doutrina da igreja presbiteriana, da igreja reformada. Na América nós somos chamados de igreja presbiteriana, mas na Europa nós somos chamados de igreja reformada. E o que nós cremos? Nós cremos que, e assim como Calvino, ele disse que, de fato, há uma ideia, há uma lembrança, há um memorial intrínseco na ceia, ou seja, embutido na ceia. Mas a ceia é muito mais do que um memorial. A ceia é um meio de graça. O que significa isso? Significa que quando eu e você comemos do pão e bebemos do cálice, somos edificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus está presente na ceia e na comunidade, não literalmente, como há uma perspectiva romana e até mesmo uma perspectiva luterana, mas sim espiritualmente. Então, quando eu participo da ceia, eu não estou participando simplesmente de um ritual. O que eu estou participando, de fato, quando eu como do pão e eu bebo do cálice, eu estou declarando de que Cristo Jesus me alcançou, edificou a minha vida e Ele está presente neste lugar espiritualmente. Irmãos e irmãs, Jesus está neste lugar. Esta é a perspectiva da doutrina da igreja. E isto é uma questão de teologia, ou seja, o estudo de Deus, a respeito de Deus nas Escrituras. Agora há uma segunda perspectiva. Não quero falar mais sobre essa perspectiva teológica, agora eu quero trabalhar com você uma perspectiva bíblica. Aquilo que a Bíblia diz. E aí nós vamos para o texto que nós meditamos. Quando a gente fala de teologia, e principalmente de uma teologia sistemática, nós extraímos para entendermos melhor e compreendermos didaticamente o ensino da palavra. Mas quando nós olhamos para a Bíblia,
e não levamos os nossos pressupostos, mas sim o que a Bíblia está falando. Então nós estamos desenvolvendo uma teologia bíblica, onde a doutrina está na palavra. Neste caso, Jesus começa falando algo importantíssimo nesse texto, no versículo 26. Ele começa dizendo, enquanto comiam, ou seja, o texto, o Evangelho de Mateus narra aqui dizendo, enquanto comiam. O que significa isso? Significa que o contexto dessa refeição é um contexto de Páscoa. Páscoa judaica. Porque Jesus era judeu. E nesse texto, Jesus está comendo uma refeição pascal com os seus discípulos. Por isso que eles estavam comendo juntos. E eles estavam celebrando a Páscoa. E o que significa Páscoa? Páscoa vem do hebraico Pessa, que significa passagem, passar por cima. É a ideia do Antigo Testamento em Êxodo capítulo 12, quando o anjo da morte iria entrar nos primogênitos, seja animal, seja o filho mais velho de cada casa. E então, o Senhor disse que o anjo passaria onde estivesse o sangue, ou seja, o sangue do cordeiro, untado, ou seja, colocado nos umbrais, nas ombreiras das portas dos filhos de Israel. E então o anjo não entraria e não passaria por aquela casa, ele pularia, ele passaria por cima. E assim ocorreu. O anjo da morte passou exatamente nas casas que não tinha exatamente o sangue do cordeiro. Meus irmãos, fazendo uma analogia da fé, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi na cruz do Calvário por mim e por você. E sabe o que aconteceu quando nós nos rendemos a esse Cristo? Graciosamente, pela graça dele sobre nós? Pois muito bem, o sangue do Cordeiro, pela fé, está nos umbrais das casas dos irmãos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso o anjo da morte não pode mais entrar, ele vai passar por cima, porque na sua casa está o sangue, a presença do Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam comendo uma refeição, e a refeição principal era composta do quê? De ervas amargas e de um cordeiro sem mácula. As ervas amargas, elas lembravam o sofrimento do povo sob o tacão, sob o jugo do império egípcio que durou 400 anos. O cordeiro simboliza exatamente isso, libertação, redenção. Eu e você fomos libertos da escravidão do pecado e fomos redimidos em Cristo Jesus. Então eles comeram isso. Mateus não fala sobre isso. Mateus não cita que eles comeram o cordeiro e que eles comeram ervas amargas. Mas o fato é que em toda a refeição pascal tinha a figura do cordeiro e as ervas amargas, que era colocado num molho, e então eles comiam juntamente com essa refeição, ou com o cordeiro. Então eles estavam comendo. E aí o texto continua dizendo, tomou Jesus um pão. Então Jesus tomou o pão. Em toda a tradição judaica, onde havia uma ceia pascal, havia alguém que ministrava. Havia um dirigente, e o dirigente desta ceia é Jesus. E Jesus então, ele parte o pão, e ao partir o pão e dar graças, na tradição judaica começava ali algo importante. Eles começavam a compartilhar.
É interessante porque no texto não fala de cordeiro e nem de ervas amargas, mas a ênfase aqui é no pão e no cálice. Por quê? Porque quando eles partiam o pão, eles entravam num diálogo, numa conversa, num compartilhar a respeito da redenção do povo de Israel, o povo hebreu, do cativeiro egípcio. E aí é interessante porque se nós formos para Êxodo capítulo 12, por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, e nós vamos encontrar no versículo 26 e 27, uma espécie de conversa, questionamentos, e era assim que eles faziam também. Quando eles começavam a partir o pão, então eles começavam a conversar e perguntar a respeito do porquê do pão dentro dessa ceia, porque eles comiam ervas amargas, eles também comiam o cordeiro, e depois eles tinham esse tempo de comer o pão. E aí o versículo 26 diz assim, do capítulo 12: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ou seja, quando eles começaram a compartilhar o rito, a questão era, o que significa isso? O que significa Páscoa? Significa redenção, significa que vocês foram libertos do cativeiro egípcio, significa que vocês foram redimidos pelo Eterno, pelo Senhor. Esta era a conversa, era o diálogo do dirigente com os seus irmãos e amigos que participavam da Páscoa na tradição antiga judaica. Mas o texto continua falando algo muito importante, que me chama a atenção. Por favor, volte agora para Mateus, capítulo 26, versículo 26. E segura lá, Êxodo capítulo 12. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e o abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Então ele lembra os discípulos, ele parte e compartilha com os discípulos, dizendo: tomem, comam. Ou seja, eu estou oferecendo a vocês esse pão, eu estou compartilhando com vocês esse pão. Sabe por quê? Porque este pão tem um nome. Este pão tem um nome. E o nome deste pão está em Deuteronômio capítulo 16. Observe, por favor, Deuteronômio capítulo 16. Ainda no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 16. Versículo 3. Eu gostaria que lêssemos juntos. Deuteronômio é uma palavra também grega. Deut é segundo, nômio, nomos do grego, que significa lei. Segundo livro da lei, no capítulo 16, versículo 3, nós temos o seguinte, podemos ler juntos? Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. E aqui nós temos muitas explicações. A primeira explicação é que, concomitantemente, na Páscoa, na festa da Páscoa, no primeiro dia, eles também tinham que comer pão asmo, pão sem fermento. No dia 14 do mês Nisan, ou seja, no ocaso do sol, à noitinha, no calendário lunar, eles começavam a celebrar a Páscoa e principalmente a festa dos pães asmos, pão sem fermento. Durante 7 dias, do dia 14 ao dia 21, eles só comiam pão
sem fermento. E ele diz que esse pão que eles comiam tem um nome: pão da aflição. Por que pão da aflição? Ele fala: vocês têm que comer esse pão porque vocês vão lembrar que vocês saíram apressadamente do Egito. E esse pão vai lembrar vocês de quanto vocês foram afligidos, quanto vocês passaram sofrimento debaixo da mão, do tacão de Faraó. Vocês foram libertos, o Senhor os redimiu. Quando vocês comerem o pão da aflição, vocês estarão lembrando de que vocês foram redimidos. Vocês são de fato gente, pessoas redimidas pelo Eterno. É interessante isso. Agora vamos para Mateus capítulo 26, versículo 26. Ainda expondo o versículo 26. Vamos ler agora juntos? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai e comei. Até aqui é tradição, a tradição judaica. Mas acontece alguma coisa ou algo transformador, extraordinário a partir disso. Há uma espécie de quebra de paradigma. Ele sai de uma tradição judaica e Jesus fala algo contundente. O que Jesus diz? Isto é o meu corpo. Ele pega o pão, ele dá ações de graças, ele faz um momento de adoração, ação de graças ao Senhor. Então havia uma oração, e depois ele compartilha com eles e diz: isto é o meu corpo. Aqui é algo novo, aqui é uma instituição sacramental, aqui há a instituição do Senhor Jesus a respeito da ceia. Ele rompe algo dizendo: olha, vocês comeram no passado o pão da aflição, para lembrar que vocês foram redimidos do cativeiro egípcio, mas agora, eu estou dizendo para vocês, que este pão sou eu sou o pão da aflição, eu fui afligido por vocês, eu serei afligido por vocês. Ele está falando isso para os seus discípulos, ele está falando isso para a igreja, dizendo: olha, eu vou para a cruz, o meu corpo vai ser moído na cruz, como diz o profeta Isaías. Eu vou entregar o meu corpo por vocês. Vocês não precisam mais colocar sobre a vida de vocês aflição alguma, um sentimento de insegurança, um sentimento de ausência de convicção da eternidade, porque eu agora serei afligido por causa de vocês. E aí a gente entende o porquê a ira de Deus veio exatamente sobre Jesus na cruz. A ira vindoura foi lançada sobre Jesus, a maldição foi sobre Jesus. Por quê? Porque ele foi afligido pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Meu irmão, minha irmã, isso é importantíssimo. Não é pelo seu mérito, não é pelas suas forças, não são pelas suas forças, não são pelos seus esforços para alcançar e obter a salvação, não. Jesus entregou o seu corpo, se afligiu por mim e por você. A salvação é de graça, foi através da presença maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário que Ele nos redimiu. Você não precisa mais viver uma vida de tormentos, se você olhar para a cruz e se render a Jesus e reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Isto vai acontecer de uma maneira límpida, maravilhosa e terminante, fazendo com que você agora viva uma vida de libertação. Você foi redimido. Mas esse texto continua dizendo algo importante agora. Versículo 27 diz: a seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Agora Jesus vai falar sobre o cálice. O Dr. Warren Wiersbe,
falando sobre isso, ele diz que numa ceia pascal haviam 4 cálices. O primeiro cálice provavelmente era tomado no momento que eles comiam a primeira refeição. O segundo cálice, ninguém sabe, porque se nós formos falar sobre o segundo cálice, será apenas uma especulação teológica, porque nem os historiadores definem em que momento se tomava o segundo cálice. Mas havia o terceiro cálice, e esse terceiro cálice era conhecido como cálice da bênção. Era o momento da adoração, era um momento de oração, então eles tomavam esse cálice. E é interessante, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo fala desse cálice. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Os irmãos estão acompanhando a exposição? Digam amém. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Podemos ler juntos? Paulo falando sobre a comunhão com Cristo. Ele fala, vamos ler? Versículo 16 do capítulo 10. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice da bênção. E esse cálice da bênção tem uma conotação em Mateus capítulo 26, versículo de número 27, algo importantíssimo, quando ele diz, assim tomou um cálice e tendo dado graça, o deu aos discípulos. Isso significa que todos os discípulos tinham um cálice, mas Jesus deu o seu cálice para os discípulos, o dele. E qual era a ideia? Na tradição antiga judaica, quando uma pessoa, um líder da casa, ou aquele que ministrava a Páscoa e compartilhava o seu cálice, e ele dava aos seus que estavam participando da Páscoa, era uma ideia de honra. Era honra alguém tomar o cálice do líder, ou do ministrante, ou do dirigente da ceia. Mas mais do que isso, quando Jesus dá aos seus discípulos o cálice, Ele está falando do seu sangue. Ele está dizendo, eu dei o meu sangue por vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Sabe, irmãos, nós precisamos viver uma vida cristã digna do Senhor. Nós precisamos honrar o nosso Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. A igreja evangélica tem perdido o temor do Senhor. Assim como o Senhor nos honra, nós precisamos muito mais honrá-lo. Quando nós estamos no culto como esse, nós não podemos pensar que nós estamos num lugar de sociabilidade. É fato que tem que haver comunhão, mas quando a gente sai, vai para lá, vem para cá, sem o temor, sem ordem e decência na igreja, isto é ausência muitas vezes de temor, porque parece-nos que nós não estamos no lugar onde Cristo está. E Jesus aqui, Ele compartilha o seu cálice com os seus discípulos, e aí Ele fala algo maravilhoso, porque no versículo 28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele fala que este cálice, quando nós tomamos, nós temos que lembrar que nós fazemos parte da nova aliança no seu sangue. Sabe por que ele está falando isso? Porque no antigo pacto, na antiga aliança, um animal sem defeito era imolado, e o seu sangue era derramado no altar,
E o sacerdote pegava uma esponja, uma espécie de esponja, e encharcava naquele sangue e aspergia nas cortinas do tabernáculo ou do templo, simbolizando de que os pecados do povo estavam sendo purificados, redimidos. O que ele está dizendo é: eu sou o Cordeiro Pascal. Vocês não precisam mais viver debaixo da antiga aliança. Vocês não podem mais viver sob a diretriz da lei para a salvação, porque a salvação, ela não vem mais na perspectiva da lei. A salvação vem através da nova aliança, do novo pacto, do sangue de Jesus. Então, o que ele está dizendo é: somos pecadores sim, mas quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, onde a lei não tinha poder mais para estabelecer a graça sobre nós, a graça agora é olhar para Jesus, e ao olhar para Jesus, o seu sangue vertido da nova aliança, nos dá a clareza da redenção. Então, se um animal no Antigo Testamento era levado exatamente para purificar o pecado do povo, agora Jesus Cristo, de uma vez por todas, o Cordeiro Pascal, foi para a cruz, e o seu sangue foi vertido, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, a vida eterna. Esta é a nova aliança. Você está aqui hoje. Talvez alguns aqui não participam ainda da ceia, porque estão no processo de conhecer as Escrituras e participar um dia após a sua profissão de fé e batismo na igreja, ou continuar essa caminhada. É possível. Mas deixa eu lhe falar uma coisa para você. A salvação é pela graça de Deus. O sangue de Jesus vertido na cruz foi para nos purificar, para nos redimir. Por isso que o autor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hoje aqui, meu amado, você pode olhar para a ceia, contemplar esta dramatização que está aqui hoje, que é o pão em memória e o cálice em memória, e você pode dizer: eu quero viver nessa nova aliança. Eu quero entregar minha vida a Jesus, a esse Cordeiro Pascal, que foi imolado, e de uma vez por todas, me deu, graciosamente, tão linda salvação. Você pode fazer isso hoje aqui. O Senhor Jesus está neste lugar, e Ele disse que você é alvo do olhar dEle, da contemplação dEle, porque Ele é o pão do céu, o pão do céu, e o seu sangue vertido na cruz do Calvário. O texto continua dizendo, no versículo 29, algo muito importante. Diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Agora, depois que ele disse: isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim, lembre-se do que eu fiz por vocês. Agora ele vai falar de algo lindo. Ele vai falar da expectativa desses símbolos maravilhosos. Se o pão e o cálice têm uma simbologia de espiritualidade, de densidade espiritual, agora ele vai falar da expectação. Ele vai falar sobre algo importantíssimo. Se ele falou do Cristo Redentor, do Cristo que se entregou na cruz por mim e por você, agora Jesus aqui vai apontar para o seu estado de glorificação. Ele agora fala do Cristo glorificado. Ele diz: olha,
nós participamos desta ceia, nós estamos aqui comendo esta ceia. Eu estou falando para vocês de que o meu corpo vai ser moído, de que o sangue vai ser vertido, que nós estamos participando da última ceia neste lugar. Mas vai chegar um dia que nós juntos novamente estaremos comendo e bebendo novo no reino de meu Pai. Você sabe o que significa isso? Significa, irmãos e irmãs, todos aqueles que foram redimidos, libertos da escravidão, aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, e que experimentaram a regeneração, que experimentaram a salvação, que experimentaram a justificação. Um dia nós juntos estaremos diante do Cordeiro, glorificados, com corpos revestidos de incorruptibilidade, corpos celestiais, celebrando as bodas do Cordeiro. É por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 19, por favor, abra em Apocalipse capítulo 19. Versículo 9. Fala sobre essas bodas. Apocalipse, João escrevendo à igreja, capítulo 19, versículo 9, vamos ler juntos? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados aonde? A ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Felizes são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. A presença santa e inacessível da graça, da presença do Senhor espiritualmente está neste lugar. Nós vamos participar do pão, lembrando do corpo de Cristo e o meio de graça. Vamos participar do vinho, do cálice, lembrando do sangue de Cristo. Mas vai chegar um dia, irmãos e irmãs, que nós, os redimidos pelo sangue do Cordeiro, estaremos diante do Senhor eternamente e vamos celebrar as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Será uma grande festa. E a pergunta é: alguém ainda tem insegurança quanto à sua salvação? Porque se você tiver, é hora de você se entregar. Como disse o nosso pastor José João hoje, você precisa ter convicção de eternidade, de salvação, porque somente participarão das bodas, da grande celebração, da ceia do Senhor, na eternidade, com Cristo, aqueles que foram redimidos, salvos pelo Senhor. Esta é a ceia do Senhor. Hoje nós vamos comer do pão e beber o cálice, como meio de graça, edificados. Curve a sua cabeça, por favor. Se alguém ainda quer, publicamente, não precisa vir aqui à frente, mas se alguém ainda que está aqui, ouvindo essa mensagem, talvez diga assim: eu nem vou participar da ceia, mas espiritualmente, Jesus está aqui, meu irmão, e você pode, no dia de Santa Ceia, tomar uma decisão por Jesus. Nós não estamos mais sob o tacão da lei, agora estamos sob a graça de Deus. Você quer hoje tomar uma decisão por Jesus? Ninguém está vendo você, Cristo está vendo. Você quer hoje entregar sua vida a Cristo e experimentar essas bodas maravilhosas na eternidade, junto povo de Deus? Porque se você tiver uma dúvida a respeito da salvação, a Bíblia diz: se com a tua boca confessares, em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amado do nosso coração, se você quer tomar uma decisão por Jesus, levante a sua mão agora, diga: pastor, eu quero Jesus na minha vida. É só levantar a mão, eu não vou pedir para você ficar em pé hoje, só levante a sua mão, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Isso serve para adolescentes, para crianças, para adultos, para todos. Alguém quer tomar uma decisão por Cristo? Pode levantar a mão, que nós vamos orar agora por você. Pode levantar a mão. Aleluia, 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 aleluia. Pode levantar sua mão, pode ficar com a sua mão levantada, onde você está, não precisa ficar em pé, só levante a sua mão, por favor. Algumas pessoas vão chegar perto de você para orar com você, por favor, levante a sua mão e fique firmemente. Glória a Deus. Tem aqui uma linda criança também, por favor, pode chegar perto, fique do lado, que nós vamos orar. Nós vamos orar. Vou pedir o ministério de louvor que já venha para cima, para o altar. Levante, irmãos, porque hoje é um dia especial na sua vida. Vamos orar. Senhor, que possamos nos edificar na ceia do Senhor hoje aqui. Nós não vamos fazer aqui uma tradição, porque o Senhor estabeleceu um novo tempo. O que nós fazemos na ceia não é uma tradição, não é somente uma questão de ritual, é um sacramento, é meio de graça. Senhor, muito obrigado, porque esses queridos levantaram suas mãos, entregando suas vidas a Cristo. Sela-os, ó Deus, agora, e escreve os seus nomes no livro do Senhor, no livro da vida. Faz isso, Senhor, para a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Edifica os meus irmãos, dirige a sua igreja e fortalece esses amados queridos que se renderam ao Senhor nesta noite, para a glória e louvor do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coloque suas mãos assim, os irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e as virtudes e o poder do Espírito Santo esteja sobre os irmãos e as irmãs que aqui estão, e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão aí do lado. Estamos nos despedindo, não do Senhor, apenas uns dos outros.